Boa tarde, pessoal. Hoje vou falar sobre o Max Weber, um sociólogo bem contrário às ideias positivistas. Na verdade, o Max Weber ele vem de um contexto histórico diferente. Ele é alemão, então ele tem muita influência idealista do Hegel, do Kant, e também ele viveu numa época que ele observava bastante, né, a questão da unificação tardia da Itália e da Alemanha. Esse processo, isso tudo influenciou na sua formação como socióloga, na sua visão, no seu pensamento. Vou iniciar falando sobre a questão da visão diferente do positivismo, porque o positivismo ele falava que a sociologia deveria estudar os conteúdos, as disciplinas, os objetos, de acordo com as ciências naturais. A física, a química, tinham que ser quantificando, né, os elementos ou os fatos. Já o sociólogo Max Weber, ele já tem uma outra visão, ele pensa o seguinte, que não tem jeito de fazer o mesmo tipo de estudo da física, química ou biologia em comportamento humano, na história humana. Então ele fala da questão da subjetividade, que a subjetividade, ela, muito pelo contrário, ela não prejudica o estudo do cientista social sobre os fatos. Ele fala que isso, as crenças, o que ele pensa sobre a vida, isso não vai interferir diretamente no resultado dos fatos. E isso vai incidir, né, vai ter uma influência sobre o estudo da história. O positivismo pensava a história como uma evolução, como se as outras épocas, né, por exemplo, hoje, depois da industrialização, né, a sociedade teve uma evolução muito grande e os dias de hoje que são mais importantes do que a pré-história. Para o Weber, não. O Weber fala do método compreensivo da história. O que seria isso? Cada época tem sua importância. A especificidade da época. Cada época é importante em alguma coisa, traz relevância em alguma revolução, algum movimento, tudo contribui com a sociedade. Então você estuda a história a partir da gênese e formação e não a partir da evolução, né? O que é muito interessante, porque a história, cada momento tem uma contribuição própria realmente. Cada época tem uma relevância, mesmo que existam vários problemas em certo tempo, isso vai ser superado de uma certa maneira e de alguma maneira tem uma contribuição nessa época. Então a parte da história ele vai falar disso, fala também sobre a importância do indivíduo enquanto motivador, aquele que faz, aquele que interioriza as normas, mas que ele age na sociedade como multiplicador das suas ideias. E nisso ele faz uma relação entre a ação social e a relação social. O que seria isso? O indivíduo ele age de uma maneira individual, por exemplo, quando ele manda um e-mail, manda uma mensagem pelo Face, pelo WhatsApp, isso é uma ação individual, né? Estou dando um exemplo. No caso, quando ele manda um e-mail para uma turma de alunos ou para um grupo de pessoas, isso é uma relação social. Então, ou o ser humano age individualmente, ou ele age em relação com um grupo enorme de pessoas. Mas o que ele quer dizer com isso? O ser humano como centro de várias associações de ideias, ele como multiplicador, ele como articulador de ideias. E uma outra coisa muito interessante do Weber, não sei se alguém de vocês que estão vendo aí já viram sobre isso, é a análise que ele faz sobre a ética protestante. Isso é muito interessante, porque na verdade, falando um pouco de história, né, a igreja na época da Idade Média, ela proibia a usura e o lucro, né, que seria os empréstimos também. Então a usura, né, o lucro, os empréstimos eram vistos como algo contra a igreja. E a burguesia precisava de uma religião que a apoiasse e que fizesse que eles crescessem enquanto classe. E a protestantes, mesmo Lutero não tendo a intenção, né, na verdade, de fortificar nenhuma classe social, ele vai fazer uma religião, né, vai fundar sem querer, porque na verdade, ainda vou falar um dia sobre o Lutero, ele faz uma reforma porque ele não concorda com as ideias da igreja e ele acaba sendo excomungado, sai da igreja e acaba fundando uma nova religião. Mas por que essa religião foi boa para os burgueses? Porque, na verdade, o protestantismo, ele pregava austeridade, que é a pessoa ela se dedicar ao trabalho. Ele pregava também a questão da poupança, que a pessoa tinha que guardar um dinheiro. E ele pregava também a questão da sese. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, ela, de uma certa forma, ela é abençoada, né, por Deus. E também uma outra questão interessante é a questão da especialização do trabalho. O
que seria isso? A formação técnica, as pessoas se formarem para trabalhar nas empresas. Então, juntando essas características, favoreceu o crescimento da burguesia. Podem observar que a sociedade norte-americana, ela tem várias religiões protestantes diferentes. E lógico que as religiões protestantes, elas têm o seu cunho importantíssimo, né? Longe de mim falar mal de religião. Só que esse é o estudo que o Weber faz da ética protestante. Ela vem fazer que a burguesia crescesse, ela vem cair como uma luva, né? Numa época em que a burguesia era podada pela Igreja Católica na questão da usura, dos empréstimos, né? Então ele fala que essa ética foi maleável a eles, né, os burgueses da época, e favoreceu o crescimento da classe no mundo. Então, gente, o Max Weber, ele é um filósofo, não é um filósofo, é um sociólogo super importante, e esses são os pontos principais dele. E gostaria de dizer o seguinte: contribui demais com a sociologia, porque ele sai daquela visão positivista, objetividade só, para uma visão mais maleável, onde as pessoas, ela vê as pessoas como sujeito, né? Não como um objeto inanimado, como alguém que estuda o objeto e não pode passar nada para esse estudo, né, final da sociedade. Então, boa tarde para todos, e para os seguidores que não me seguem no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, os mesmos aparecerão na descrição da tela e do vídeo. A poesia é um gênero que suscita os melhores sentimentos do ser humano e faz com que saia de dentro todo o que de melhor e às vezes de pior. Mas esse livro de poesias e inspirações, ele é um livro de cabeceira. Tenho certeza que se vocês o adquirirem, não vão arrepender, porque ele traz um conteúdo maravilhoso de reflexão espiritual sobre Deus, sobre o ser humano em suas ligações e convivências com os outros.